Estimados irmãos da Primeira Igreja Batista em Santo Ângelo, um abraço a cada um, em especial aos meus irmãos, pais. Que Deus vos abençoe nesse dia tão especial, Dia dos Pais. Em maio, quando nós pregamos sobre o Dia das Mães, tomamos como exemplo a relação de Maria com Jesus. E hoje, de forma talvez aí coerente, eu quero falar de José em relação a Jesus. Assim temos o pai e a mãe de Jesus contemplados. Nós encontramos um perfeito equilíbrio entre Mateus e Lucas, que são os dois evangelistas que têm as passagens sobre a natividade de Jesus, o nascimento de Jesus. Vejam o equilíbrio. No capítulo 1 de Lucas 26 em diante, nós temos a revelação de Deus a Maria, e depois nós vamos ler o que acontece em Mateus capítulo 1. Então, primeiramente, a revelação de Deus a Maria quanto ao nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir esta palavra, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus que lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Esta foi a revelação de Deus para Maria. Paralelamente, agora, em Mateus capítulo 1, 18 a 21, teremos a revelação de Deus a José. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Aqui está a introdução sobre a vida de José em relação a Maria, em relação a esta história magnífica do anúncio do nascimento de Jesus. Vejam agora verso 20 e 21. Tendo José isto em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Existem várias correlações entre Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 1, em relação ao anúncio do nascimento de Jesus. Como nós estamos hoje homenageando nossos pais, nós queremos aqui observar algumas coisas sobre José. Ora, José amava Maria como sua noiva. Provavelmente não demoraria muito para eles se casarem, mas neste ínterim surge o milagre
onde Maria, pelo Espírito Santo, vai ter um filho. E esse filho é anunciado como Jesus, o Salvador, o prometido, conforme tantas expectativas do Velho Testamento. José, quando tem a notícia apenas no nível humano de que Maria está grávida, ele quer honrar tanto a sua pessoa como a pessoa de Maria. Intenta, assim, deixá-la secretamente. Nós não fizemos ideia quanto que isso deve ter sido difícil para José. Deixar de casar com a sua noiva que ele tanto amava. Mas assim que o anjo revela a José e qual é, de fato, o entendimento sobre esta gravidez, que José naturalmente não podia entender, e Maria também precisou ser preparada para isso, imediatamente José, então, aceita a grande missão de estar com Maria para o resto da sua vida e, em especial, nós agora estamos prontos para acompanhar algumas pegadas de José em relação à trajetória de Jesus. José foi pai, inclusive pai antes de Jesus nascer. Ele se preocupou em levar seguramente Maria para Belém. Ele se preocupou em arrumar um lugar, ainda que foi difícil, mas para que Maria pudesse dar luz ao filho. José, ele recebeu os magos, entendeu a profecia a respeito de Jesus, segundo também o que os presentes simbolizavam a respeito desse grande rei que nascera, Jesus. Ele recebeu a visita dos pastores, compreende também as palavras dos mesmos. Ele recebeu a visita do idoso Simão, e ele até consente que Simão toma o menino Jesus em seus braços, em seu colo, e faz profecias. Com a mesma alegria ele recebe Ana, a profetisa. Meus queridos, José foi um pai que se alegrou com aqueles que com ele estavam comemorando o nascimento do Salvador. Um homem aberto para aqueles que eram usados e, em grande medida, mensageiros do Deus verdadeiro. Um homem aberto, pronto para receber as visitas que tinham a ver com o nascimento de Jesus. José, assim que Jesus completa 8 dias, leva de Belém Jesus até Jerusalém para ser circuncidado. Isso mostra a concordância de José em relação às expectativas e às leis de Moisés. Ele também participa num momento muito especial em Jerusalém, onde Jesus é apresentado no templo e onde Maria também dá a sua oferta. São 2 momentos distintos: a apresentação de Jesus no templo e também a oferta, mesmo que simples, de Maria, assim dando a Deus a sua demonstração de temor, de obediência, e estando em dia com as oferendas em relação ao nascimento de um menino. Depois nós temos um capítulo muito triste, que é a necessidade de José levar Jesus até o Egito com a sua esposa, aguardar até que a notícia venha, no sentido de que Herodes agora não existisse mais. José aguardou esse tempo. Após o falecimento de Herodes, José volta do Egito e então ele se instala em Nazaré, no norte da Palestina, norte de Israel. Lá, José, ele naturalmente começa uma vida
normal de um homem, normal de um marido que com a sua esposa vai dar atenção ao seu filho. Nós sabemos que, conforme Marcos capítulo 6, verso 3, José e Maria tiveram outros filhos, pois lá está escrito que havia outros irmãos que são meio-irmãos de Jesus. Simão, Judas, nós também temos Tiago e José, e também temos ainda a menção de filhas. Assim, você pode imaginar o lar de José bem preenchido de pessoas. São vários filhos. Agora, o que chama atenção é que José, ele era de profissão um carpinteiro. E isso nós lemos também a respeito de Jesus como carpinteiro. Jesus é reconhecido como carpinteiro em Marcos capítulo 6, verso 3. E essa passagem está em consonância com Mateus 3,55, onde José é reconhecido e chamado como carpinteiro. Ora, o que dizer sobre essa profissão de José como carpinteiro? Primeiramente, os judeus faziam uma distinção entre as profissões. Haviam profissões praticamente desonrosas e, por outro lado, haviam profissões muito honrosas. E a profissão de carpinteiro tinha uma dignidade muito especial. Nós não temos a palavra em hebraico para carpinteiro, mas nós temos algo semelhante em aramaico, que nos leva à ideia de uma oficina, onde existem várias e várias ferramentas, principalmente para se trabalhar com madeira. E esse trabalho, primeiramente tão nobre, tinha como propósito preparar as formas de trabalho em relação à lida da agricultura. Então, facilmente você pode imaginar José construindo arados, consertando arados, afiando arados, construindo jugos que eram colocados sobre os animais para poder arar a terra. E assim nós unimos duas coisas em relação à lida de José como carpinteiro, que condiz com o início da história, que condiz com Gênesis. Primeiramente, José granjeava seu pão através do suor do seu trabalho. Em segundo lugar, ele muito bem preparava instrumentos que auxiliavam a lida da terra. E assim nós entramos já na história de José com esse particular. Para os judeus, a lida pastoril e a lida agrícola eram verdadeiros testemunhos daquilo que Deus, lá na origem, assim orientou. O homem vem da terra, o homem volta à terra, porém o homem, entre a sua vinda à terra e a sua partida dela, ele precisa da terra tirar o seu sustento. Então, a função de carpinteiro, primeiramente, liga José a uma tarefa muito nobre, muito útil para o sustento do seu lar, mas também para o sustento de muitos outros lares. Mas o que mais faziam os carpinteiros como José? Ora, muitas coisas. Eles podiam afiar ferramentas, fabricar vigas, fabricar batentes para portas, janelas, móveis, talhados, escadas, camas, mesas, divãs, até mesmo
estrado para os pés, instrumentos de medidas, e também nós temos aqui uma ideia muito interessante de que às vezes o carpinteiro ele fazia trabalhos extremamente artísticos e de grande precisão. Assim, meus queridos, José, ele nos é apresentado como um homem que foi um pai zeloso pelos seus filhos, um pai trabalhador para sustentar a sua casa e, acima de tudo, um pai piedoso. Ele era justo diante de Deus, com certeza leal e justo diante de sua esposa, e ele foi também um pai muito especial para Jesus, que a ele naturalmente prestava honras e gratidão. Mas, como propósito maior no testemunho dos evangelhos e do Novo Testamento como um todo, nós sabemos que Jesus era descendente de Davi, o grande rei Davi. Ora, nesse particular, nós encontramos em duas genealogias, a de Mateus e a de Lucas, o segundo texto, capítulo 1, 17 de Mateus, primeiramente. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Jesus aqui é frisado na genealogia como sendo descendente do rei Davi. Ora, em Lucas capítulo 3, versículo 32, nós lemos assim: Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Naasson. Ou seja, também Lucas, ao apresentar a genealogia de Jesus, diz que Jesus descendeu de Davi, que foi o rei muito querido para a história de Israel. Agora, o que nos faz pensar sobre Davi? Ora, dentre outras coisas, o Salmo 23, tão conhecido. Davi, ele foi alguém importante para a história dos hinos, a história poética, a sabedoria e tantas coisas maravilhosas que Davi escreveu para o enlevo espiritual de todos nós. E nesse livro de Salmos nós temos 70 e poucos salmos que são atribuídos diretamente a Davi. Pois o Salmo 23, por nós todos tão conhecido, serve agora para a nossa atenção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse Salmo 23 deve ser dividido entre 1 e verso 4, até o verso 4, destacando depois 5 e 6. De 1 a 4 nós temos o contexto do pastor que zela pelas suas ovelhas.
E no versículo 5 e 6, alguém que reina e é perseguido e é protegido por Deus. Ora, nós sabemos que na primeira parte da vida de Davi, o grande rei, ele atuou como um pastor que zelou pelas ovelhas de seu pai Jessé. E depois, como rei, ele muitas vezes encontrava-se em perigos, perseguições, desde Saul até mesmo o seu filho, que também o perseguiu. Meus irmãos, há uma forma interessante que os autores Carlos e Lídia da Silva, que foram missionários muito tempo da Junta de Missões Mundiais, descrevem esse Salmo 23, com o título Uma Nova Perspectiva. Esse casal desenvolveu a seguinte reflexão: Senhor é o meu pastor. Isto é uma revelação divina. Nada me faltará. Isto é provisão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isto é serenidade. Leva-me para junto das águas de descanso. Isto é fé. Refrigera-me a alma. Isto é saúde. Guia-me pelas veredas da justiça. Isto é direção. Por amor do seu nome. Isto é propósito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isto é provação. Não temerei mal nenhum. Isto é proteção. Porque tu estás comigo. Isto é fidelidade. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isto é disciplina. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isto é esperança. Unges-me a cabeça com óleo. Isto é consagração. Meu cálice transborda. Isto é abundância. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é bênção. E habitarei na casa do Senhor. Isto é segurança para todo sempre. Isto é eternidade. É exatamente tudo isto a partir de uma leitura do Salmo 23. Aquele que reinou Davi e que foi ancestral de José, que cuidou de Jesus enquanto precisava ser um pai prestativo ao seu filho querido. Pois bem, aquilo que o Salmo nos inspira, e o exemplo de José como homem piedoso, leal, amável, justo e obediente a Deus. E com estas palavras eu gostaria que você, querido Pai, de fato exaltasse todas estas coisas. Seja grato, você que já tem Jesus, é um pai cristão, um pai salvo. Deus já revelou ao teu coração o amor e a salvação que há em Jesus. Com certeza, se você hoje pôde dar pão aos seus filhos, e assim foi no passado, Deus providenciou isso para você. E se você tem procurado dar aos filhos aquilo que eles de fato necessitam, demonstra a seriedade no teu labor de cada dia. E se você tem descanso em Deus e a paz continuamente no Senhor, então você tem a saúde espiritual que é tão importante. E se você anda nos caminhos da justiça, que bom é saber que Deus tem dirigido o teu coração. E se você faz as coisas por amor do seu nome, que grande propósito em sua vida. E também gostaríamos aqui de destacar, se você tem disciplinado seus filhos,
se você tem agido para o bem deles, então há consolo em seu coração, mesmo que às vezes precisou ser firme com os seus queridos filhos. E que bom que há em você, querido Pai, esperança diante de obstáculos, esperança diante de adversidades, esperança diante de desafios. E finalmente, que o Senhor continue derramando suas bênçãos em sua vida e que você possa ter sempre a consagração presente em sua vida diária e que a sua história como pai culmine com a eternidade, com aquele que é o Pai Celestial. De pai para pai. Que o Pai Celestial abençoe você, querido Pai. Deixa eu dizer de uma forma, mais uma vez, ao seu coração, deixa o Pai Celestial abençoar, dirigir e orientar a tua vida como pai. Seja algo próximo a José, que amou seus filhos, cuidou do que precisava cuidar, influenciou no que podia influenciar. E sem dúvida, agora, harmonizando com o Dia das Mães, feliz o lar de Jesus, tendo como mãe Maria, serva humilde, e tendo igualmente também no seu lar, na sua casa, José, servo humilde, Pai querido, Pai abençoador. Quero orar por você, querido Pai. Feche seus olhos, estejamos todos em atitude de oração. Pai querido, quero te pedir por cada pai que compõe a nossa igreja, que nesse dia haja novo ânimo em cada coração, que haja um novo ímpeto na vida espiritual, que haja um novo ímpeto no cuidado pelo lar, que haja um novo entusiasmo na vida conjugal, que haja um novo entusiasmo na vida profissional e também que haja provisão do Senhor, provisão para que haja saúde, pão, que haja louvor e adoração nesta jornada de cada pai. Queremos assim te pedir e queremos assim te agradecer, porque tu és o nosso Pai querido e podemos contar com a tua ajuda nessa nossa tarefa de sermos pais bons, justos, bons pais aos nossos queridos filhos. Para tanto, Senhor, nos abençoe e nos ajude, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, querido Pai, que Deus abençoe cada família desta querida igreja. Amém.